Lucas, capítulo 8, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, esse momento. Fala ao nosso coração, mediante a exposição das Sagradas Escrituras. Abre o nosso entendimento para compreender e o nosso coração, para que sejamos, ó Deus, alimentados espiritualmente por Ti. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, certa vez eu participei de um debate teológico na rádio, na TV Jornal, sobre as verdades relacionadas a Cristo. E tinha lá uma pessoa que estava afirmando que Jesus Cristo é apenas um político, ou foi apenas um político, um homem de grande moral, que veio a esse mundo apenas para nos dar um bom exemplo. Esse discurso é um discurso que reflete a compreensão de muitas religiões acerca de quem é Jesus. Grande parte das religiões, tirando o protestantismo ou as igrejas evangélicas, mas grande parte das religiões do mundo acredita que Jesus Cristo foi apenas um líder, um político, ou alguém com uma grande moral que veio nos dar um bom exemplo. Todavia, naquele debate eu retruquei dizendo que não. Jesus Cristo, sim, tem uma grande e perfeita moral, um grande e perfeito exemplo. Foi um grande líder. No entanto, ele não veio a esse mundo simplesmente para nos dar um bom exemplo. Ele veio a esse mundo para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. De imediato, aquele líder religioso retrucou aquilo que eu estava falando, dizendo que não. Morrer pelos pecados? Pelos pecados? Pecados de quem? E eu reafirmei: pelos pecados do seu povo. Mais do que um exemplo, a palavra de Deus diz que Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, trata sobre essas verdades acerca de quem é Jesus. Nós estamos nesse mês tratando acerca do nascimento de Cristo, do Natal. Nós comemoramos, nesse mês de dezembro, o Natal. E temos refletido acerca do Natal, acerca do nascimento de Jesus, especificamente aos domingos, aqui na IPBU. O texto que nós lemos, irmãos, trata sobre o Natal. Perceba que o evangelista Lucas, narrando o texto, ele afirma verdades acerca do nascimento de Jesus. Atente o versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, versículo 10, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele então relata aqui essa palavra do anjo para aqueles pastores que estavam ali medrosos, estavam temerosos diante dessa tamanha revelação. Então o anjo falou
não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que boa nova de grande alegria é essa? E aí então Lucas registra o versículo 11. As palavras do anjo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas, portanto, está registrando as palavras do anjo relacionadas aos pastores, para encorajar aqueles pastores, para trazer ânimo àqueles pastores, esperança àqueles pastores, acerca das boas novas do nascimento de Cristo, ou melhor, acerca das boas novas do Natal. Essas boas novas estão relacionadas à identidade de Jesus, quem Ele é. Porque o anjo está dizendo: é que hoje vos nasceu quem? Então ele identifica a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Jesus bíblico? O Jesus do Natal das Escrituras, o Jesus revelado pela palavra de Deus. Qual é a sua identidade e como a sua identidade alegra o nosso coração, de acordo com as verdades do anjo? Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Eu gostaria, portanto, de tratar sobre o Jesus do Natal revelado nas Sagradas Escrituras, o Jesus bíblico, o Jesus que de fato é aqui anunciado pelo anjo do verdadeiro Natal. Primeira verdade, querido, é que Jesus, Ele é Salvador. Atente para o versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O Salvador. A primeira verdade, portanto, é esta. Lucas aqui está registrando as palavras do anjo que diz que aquele que nasceu na cidade de Davi, ele é o Salvador. O Salvador. A palavra, irmãos, Salvador, está totalmente ligada, correlacionada com o nome de Jesus, ou Yeshua, que é a mesma expressão do nome Josué do Antigo Testamento, que quer dizer literalmente Salvador. A primeira expressão, portanto, da identidade de Cristo relacionada pelo anjo é que Ele é Salvador. Ele não é um professor apenas, Ele não é um líder apenas, não é um político, não é alguém que veio dar ou simplesmente apresentar um exemplo moral para ser seguido, não. Mas Ele é identificado como o Salvador, aquele que veio salvar o seu povo. E se a gente olha para o relato de Mateus acerca do nascimento de Jesus, Mateus diz que Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é, portanto, apresentado como a salvação que vem de Deus, a salvação enviada por Deus. Jesus Cristo, portanto, é aquele que foi enviado por Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. E talvez você nunca se deu conta da necessidade que você tem de salvação. Porque talvez você diga: salvação de quê? Eu preciso de salvação porque eu estou vivendo uma vida tão boa. Eu sou uma pessoa que procura fazer as coisas certas. Eu trabalho, estudo, tenho uma família. Eu não preciso de salvação, talvez você diga. Talvez você pense: eu não necessito de salvação. Mas, meu querido irmão, se a Bíblia fala sobre salvação e se a Bíblia identifica Jesus primeiramente como Salvador, é porque há necessidade de salvação. Ninguém vai chamar, por exemplo, um salva-vidas no mar, na praia, para pegar onda, para surfar. Se chama o salva-vidas porque alguém está se afogando. Se chama o salva-vidas porque alguém está em perigo. Então, se a Bíblia fala sobre salvação e se Deus envia um Salvador, é porque necessariamente há necessidade de um Salvador, há necessidade de salvação. E a Bíblia, portanto, fala que a necessidade de salvação, ela reside por causa dos pecados. A Bíblia diz que nós somos pecadores, a Bíblia diz que nós falhamos,
A Bíblia diz que nós somos injustos, que não há nenhum sequer na face dessa terra, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu pergunto para você, há alguém justo e perfeito aqui, nessa noite? Não, porque todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte não é simplesmente uma morte física, mas é uma morte espiritual, isto é o inferno, a condenação, o juízo eterno, e todos nós então estávamos trilhando o caminho da morte eterna. E quantos estão ainda trilhando o caminho da morte eterna por causa dos seus pecados? Mas a Bíblia diz que Deus enviou então o Salvador, porque Ele veio a esse mundo para obedecer à lei de Deus, nos representando e sendo perfeito em nosso lugar. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Se o salário do pecado é a morte, Cristo morreu pelos nossos pecados, de tal modo que aquele, portanto, que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, este recebe a salvação. E como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, se com o seu coração você crê que Jesus Cristo veio por você e morreu pelos seus pecados e ressuscitou, e se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, então você será salvo. Há, portanto, a necessidade urgente de salvação e de um Salvador. Ele é, portanto, identificado como Salvador. Ele não é simplesmente um homem de perfeita moral. Ele não é um moralista, um político, um líder de uma sociedade que estava talvez se revoltando contra Roma. Não, nós não caminhamos por esse caminho porque as Escrituras não dão respaldo para isso. Mas as Escrituras dão respaldo para afirmar sim que Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o enviado de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. Segunda verdade, querido, Jesus é o Cristo. Porque o texto diz no versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. O que significa isso? Cristo. Cristo, irmãos, é uma expressão do povo de Deus, especificamente da antiga aliança, para identificar o Messias. O povo de Israel aguardava o Cristo. O Cristo que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. O Cristo que foi pré-anunciado na antiga aliança, isto é, aquele que viria, o enviado de Deus. Portanto, quando o anjo diz para aqueles pastores que o Jesus que está nascendo na cidade de Davi, ele é o Cristo, ele, em outras palavras, está dizendo, ó, ele é o Messias anunciado pelos profetas da antiga aliança. Ele é o varão anunciado e pré-anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Ele é o homem, o varão, aquele que foi anunciado no Antigo Testamento por seus profetas, aquele que foi tipificado pelos eventos de libertação e redenção que aconteceram na história de Israel. Ele é, portanto, o Cristo, aqueles a quem vocês esperam. Ele é o enviado de Deus. Não é um Cristo, não é um Salvador, mas é o Salvador, o Cristo. O artigo, portanto, denota a sua singularidade. Não existem vários Cristos que levam uma perfeita e plena e verdadeira salvação, mas existe apenas um Cristo, que é Jesus. E é importante aqui apresentar essa verdade, principalmente para as crianças que estão aqui presentes. Atende para mim aqui, os filhos, que o Jesus que nós comemoramos esse mês de dezembro do Natal, o nascimento de Jesus, que Jesus não é simplesmente um herói como qualquer outro. Jesus não é simplesmente uma pessoa importante como qualquer outra pessoa importante.
Mas Jesus é o único que pode salvar as nossas vidas. Jesus é o único que foi verdadeiramente enviado por Deus para trazer paz, salvação para a nossa alma, para a nossa vida. O único que pode nos levar para o céu. Este é Jesus, aquele que nasceu na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o enviado de Deus. Quando, portanto, o anjo diz ele é o Cristo, ele está dizendo a nossa dependência, a nossa esperança, aquilo que o povo aguardava e que agora chegou, que é o Messias, agora ele chegou, portanto, a nossa dependência, a nossa esperança devem estar depositadas, centrada nele, em Jesus, que é o Cristo de Deus, que é o enviado de Deus. Ele, portanto, é o Cristo, é o cumprimento das perfeitas promessas do Senhor. Quando a gente olha para essa realidade, quando a gente pensa sobre essa realidade, nós pensamos também acerca da fidelidade de Deus. Porque veja, o Deus que prometeu enviar o seu Filho, cumpriu a sua promessa e enviou o seu Filho para salvar o seu povo. Essa expressão, portanto, Cristo, aponta para a fidelidade de Deus. Ele é fiel em suas promessas. Ele enviou o seu Filho, ele prometeu, então ele enviou o seu Filho. Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu principalmente por causa da profecia de Deus, por causa da promessa de Deus, que ele enviaria o seu Filho para salvar o seu povo. É um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus, portanto, aponta para o cumprimento de suas promessas, não apenas no nascimento de Jesus, mas também durante toda a história da igreja, durante toda a história da nossa vida, porque perceba, se Jesus cumpriu as suas promessas de enviar o seu Filho para salvar o seu povo, ele há de cumprir todas as suas promessas para a sua igreja. O Deus que prometeu enviar o seu Filho para salvar o seu povo e cumpriu a sua promessa, também prometeu enviar o seu Espírito sobre a sua igreja, e o Espírito Santo de Deus habita no meio de nós. O Deus que prometeu enviar o seu Filho para salvar o seu povo e cumpriu a sua promessa, é o mesmo Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele cumpre a sua promessa. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que prometeu enviar o seu Filho para salvar o seu povo dos seus pecados e cumpriu a sua promessa, prometeu também fortalecer o seu povo em meio às dificuldades, tempestades, e ele cumpre as suas promessas, pelo fato de que mesmo passando pelas dificuldades e provações, ele nos fortalece dia após dia, e podemos professar aquilo que Paulo professou: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Deus que prometeu enviar o seu Filho e cumpriu a sua promessa, ele prometeu também, irmãos, retornar para buscar a sua igreja. O Deus encarnado, o Cristo, Filho do Deus vivo, um dia retornará para buscar o seu povo, porque ele é o Cristo, e essa promessa também há de ser cumprida, porque o Cristo que prometeu, o Deus que anunciou, ele cumpre tudo, nada passará. A sua palavra, ela é eterna. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, e ele é, em terceira e última verdade, ele é o Senhor. Porque o texto termina dizendo que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Essa expressão, irmão, Senhor, aqui no grego, denota aquele que está acima de todas as coisas e todas as pessoas.
é uma expressão que aponta para a soberania de Deus. Não é um qualquer Senhor, mas é o Senhor, o único Senhor. Aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que dá ordem a todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que de fato é soberano, aquele que de fato está assentado em um alto e sublime trono e que todos os seus decretos estão sendo cumpridos e realizados pela palavra do seu poder, aquele que tem poder para determinar, para decretar, para dizer o que vai acontecer, aquele que está acima das tempestades, acima das dificuldades, acima dos problemas, aquele que está acima dos meus interesses, dos seus interesses, acima da igreja, acima do governo, acima dos supremos desse mundo, acima de tudo. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o único que é soberano. O único, Ele é Senhor. Perceba, se Cristo é Senhor dos senhores, soberano, Rei dos reis, cuida do seu povo, sustenta o seu povo, meu querido irmão, nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas adversidades, angústias do nosso coração, porque o Deus que é soberano, que governa todas as coisas, que não é pego de surpresa, mas que conhece, sabe todas as coisas e que conduz todas as coisas, esse Deus tem cuidado de nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo. É por esta razão que todas as nossas ansiedades e preocupações precisam ser lançadas na soberania de Deus. Coloque sobre Ele sua preocupação, lance sobre Ele sua ansiedade, lance sobre Ele a sua preocupação excessiva e descanse em sua soberania. Quantos perdem o sono pela preocupação excessiva quanto ao dia de amanhã, quanto ao futuro? Quantos estão dormindo angustiados e atormentados com preocupações excessivas? Eu digo para você, há uma solução para a sua vida, há uma solução para você dormir em paz. Coloque sobre Deus, sobre Ele a sua preocupação e descanse em sua soberania. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Portanto, nós devemos descansar na soberania de Deus, descansar em seus cuidados paternos, descansar no Deus que é Senhor dos senhores e Rei dos reis e que governa todas as coisas, e que nós estamos debaixo do seu governo, debaixo do seu controle, debaixo dos seus cuidados soberanos e paternos. Ele é Senhor, portanto, descanse em Deus. Fique em paz. Fique calmo, tranquilo. Você tem um Deus que é muito grande, tem cuidado de você. O Jesus, portanto, do Natal é o Salvador, é o Cristo e é o Senhor. Eu gostaria, portanto, de apresentar algumas implicações objetivas para os irmãos. Primeira, Jesus é Salvador, Cristo e Senhor. Portanto, se você está nessa noite aqui e ainda não é crente em Jesus Cristo, se arrependa hoje dos seus pecados. Reconheça hoje que você é pecador. Reconheça hoje que você peca contra Deus, tem pecado contra o Senhor. Reconheça hoje e se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo de todo o seu coração, porque a única forma de você ser salvo é crendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a única forma, o único caminho. Não existe outras alternativas para a salvação. Não existem outras alternativas para o perdão de pecados, para a vida eterna, para você sair do trilho do inferno, da morte eterna e caminhar no caminho de luz e de vida eterna. Não existe uma outra alternativa a não ser se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Não é crer no pastor, não é crer no padre, não é crer em nenhum sacerdote religioso, não é crer em uma denominação, não é crer numa placa de igreja, mas é crer em Jesus Cristo. Foi Ele que morreu pelos seus pecados, meu querido irmão, portanto se arrependa, creia em Jesus Cristo, confesse-o como seu Senhor e Salvador, seja batizado, faça parte da igreja e que você possa caminhar em novidade de vida, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Segunda implicação: se você é crente em Jesus, o crente é aquele que crê como Senhor e Salvador, certo? Se você é crente no Senhor Jesus, mas estava longe dos caminhos do Senhor, afastado da comunhão com a igreja e com Deus, desanimado, ferido, como filho que se afastou da casa do pai, essa mensagem também é para você. Volte para a casa do Pai, volte a ter comunhão com o Senhor Jesus. Ele também te chama nessa noite para você se arrepender dos pecados e voltar a ter essa comunhão com o Eterno. Ele é o teu Senhor, o teu Cristo, o teu Salvador, e não existe outro caminho. O caminho que você tem é Jesus. Ele é a sua alternativa, Ele é a sua vida, Ele é a sua paz, Ele é a sua esperança. E talvez você, tanto tempo procurando paz, alegria e tantas outras coisas, mas você sabe no seu íntimo, no seu fundo, no seu coração, na sua alma, que Ele chama você, que você faz parte dEle, e de que um dia você voltará para os caminhos dEle, e esse dia talvez seja hoje. Hoje Ele tem chamado você para isso. Volte urgentemente para o Senhor, volte urgentemente para Deus, volte urgentemente a ter comunhão com Ele. Não seja um apóstata da fé, não seja aqueles que abandonam a fé, que abandonam Cristo. Pelo contrário, volte para os caminhos do Senhor, para a vontade dEle, volte para Ele, para obedecer às suas vontades. Veja, Ele é Senhor, Ele deve ser Senhor sobre o seu coração, Senhor sobre as suas vontades, Senhor sobre os seus pensamentos, Senhor sobre as suas práticas. Volte para o Senhor Jesus. E a terceira e última implicação é para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. É para aqueles que já fazem parte da igreja, que estão em comunhão com Deus. Essa verdade também é para você. Porque se Ele é o teu Salvador, o teu Cristo, o teu Senhor, você tem uma rica e viva esperança. Você tem uma viva e rica esperança. A sua esperança não está no pessimismo desse mundo. O mundo caminha para mal ou pior. Mas você tem uma viva e rica esperança que se chama Jesus Cristo. Ele é quem te sustenta, Ele é quem dirige os seus passos, Ele é quem fortalece a sua alma, Ele quem alimenta a sua vida pela palavra, Ele quem conduz a sua história, Ele quem sustenta a sua casa. Ele é o teu Salvador não apenas na cruz, mas é o Salvador dia após dia, orientando você, solucionando os seus problemas, direcionando a sua vida, conduzindo a sua história. Nós temos um Deus presente, portanto, viva a esperança para a vida do crente, a viva esperança para a nossa vida. Nós temos essa viva esperança que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem é, portanto, o Jesus que nós adoramos? Quem é, portanto, o Cristo que nós celebramos no Natal? Quem é, portanto, esse Deus encarnado que nós festejamos nesse mês? Ele não é um político, ele não é um líder moral simplesmente, ele não é um professor, ele não é simplesmente um homem que veio revolucionar o Estado de Israel. Não, está muito longe disso. Mas o Cristo que nós adoramos, Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor.
O Jesus que celebramos, Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor. O Cristo que nós festejamos no Natal, não existe outro. Ele é único, absolutamente singular, perfeito. O enviado de Deus para trazer salvação, para cumprir as promessas do Pai e para trazer esperança de acordo com a sua soberania, pois Ele é Senhor. Fiquemos de pé, vamos orar.